Olá, meu quinto ano querido! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa aula? Hoje a aula é de História. Hoje é dia 3 de novembro. Estamos começando a semana, estamos começando o mês também. Vamos lá, então, abrindo na página 147. Vamos lá? Página 147. Lembrando que temos um acordo, nós temos um combinado. Este caderno vai ser o caderno mais bonito do ano. Então vamos lá, hein? Lápis apontado e vamos caprichar, ok? Muito bem, conhecendo a história dos nossos antepassados. Olha que legal, estamos vendo algumas fotografias. Lembrando que fotografias também são fontes históricas, já vimos na aula anterior. Olha só, né? São fotos antigas, nós estamos vendo aqui um casal, talvez seja marido e mulher, mãe e filho, não sabemos, não temos os detalhes. A fachada, né, de uma loja. Estamos vendo também um homem numa estação de trem. Olha só, né, o trem, meus amores. Maria Fumaça, né? Soltando bastante fumaça. Os trens hoje já estão diferentes, né? Muito bem, estamos vendo aqui um homem entre duas mulheres, provavelmente deve ser a família, né? Nós estamos vendo algumas mulheres também. A gente pode observar a roupa, o penteado, olha só, os homens com chapéus, né? Mulheres também, né? Usavam naquela época chapéu para proteger do sol, principalmente. Gente, olha este telefone, bem antigo, né? Olha, fica uma dica aí para você convidar mamãe, papai, conhecerem o Museu do Telefone, bem interessante. E olha só, esse telefone, né? Mudou muita coisa hoje em dia. Meus amores, a fotografia, então, ela está mostrando aqui, conhecendo a história dos nossos antepassados. Muito bem. Uma coisa importante, meus amores, não importa a cor, raça, origem, condição social, né? Se é rico, se é pobre, toda história familiar vale a pena ser pesquisada. A minha história familiar, a sua história familiar, precisamos conhecê-la. De onde veio, né, a nossa família, o nosso sobrenome, se ele tem algum significado, os nomes dos avós, bisavós, tem que conhecer, tá bom? Não é só para a gente estudar a história do Brasil, a história de um presidente, a história da escrita, vamos também estudar a nossa história, combinado? Vocês vão se surpreender. A nossa história, a história da família, certo? Representa o que nós somos agora. Então, meus amores, vamos lá. Todas as pessoas, na página 148, vamos lá então, peraí. Todas as pessoas que começam a busca pela sua história familiar mergulham em uma deliciosa viagem. Ler as certidões de nascimentos de seu pai, sua mãe, pesquisar o nome de seus avós, conhecer o local de origem de sua família, pesquisar datas, a história do seu sobrenome. Essa e outras descobertas são muito significantes para a compreensão de sua história pessoal. Leia agora um pequeno texto do livro História Meio ao Contrário, da autora Ana Maria Machado, e depois responda as questões a seguir. História meio ao contrário. Então, eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para sempre. As histórias terminam assim, né? Só que aqui vai ser diferente, vai ser o começo. Tem muita história que acaba assim, mas esse é o começo da nossa. Quer dizer, se a gente tem que começar em algum lugar, pode muito bem ser por aí. Vai ser a história da filha desses tais que se casaram e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começa mesmo na história dos pais, ou na dos avós, bisavós, tataravós ou tatataravós. Se alguém conseguir dizer isso e se lembrar de
todas essas pessoas. Bom, tem alguém que lembra, índio lembra, em muitas tribos pelo menos, quando chega a noite e todo mundo se junta em volta da fogueira, muitas vezes os mais velhos ficam contando as histórias de todos os antepassados, avós, bisavós, todos esses que vieram antes até chegar a 20. De todos eles, cada índio tem que saber pelo menos duas coisas: onde está enterrado o umbigo e onde está enterrado o crânio. Quer dizer, onde o bebezinho nasceu e onde depois a pessoa morreu. Mas isso é coisa de índio. Homem branco, hoje em dia, não liga mais para essas coisas. Prefere saber escalação de time de futebol, anúncio de televisão, capitais de países, marca de automóveis e outras sabedorias civilizadas. Você sabe a história de seus pais e dos seus avós e de seus bisavós? Eu também não sei muito, não, mas quando não sei, invento. Ana Maria Machado, História Meio ao Contrário, São Paulo, Ática, 1986. E aí, meus amores? Será que você entra aqui nesse último parágrafo? Você está sabendo a escalação de time de futebol, anúncio de televisão, capital de países, marca de automóveis. E aí, hein? E a história da sua família? Nome do seu pai completo, nome dos seus avós paternos, avós maternos, bisavós, a história aí, né, a origem, o significado do seu nome, de onde vieram os seus antepassados. Tá sabendo? Não? Ah, então chegou a hora de você estudar a história da sua família. Você vai se surpreender, porque muito dessa história se resulta em você. Tudo o que você pensa, você acredita, vem aí da história da sua família, dos valores dos seus pais, os valores que os pais dos seus pais passaram, e assim a gente vai. Então, meus amores, nada contra você saber aí a escalação do seu time de futebol. Não tenho nada contra isso, nem o caderno está dizendo isso, tá bom? Mas saiba também a história da sua família, ok? É muito importante saber isso. Então vamos lá, diálogo com o texto. Você acha importante conhecer a história de nossos antepassados? Por quê? É importante conhecer a história da nossa família. A história da nossa família faz parte da nossa vida. É muito bem. Vamos lá então. Sim, pois quando conhecemos a história de nossos antepassados, podemos transmiti-la para gerações futuras. Meus amores, a história dos nossos antepassados faz parte da nossa história. Então a gente precisa conhecer. Saber a data de nascimento do seu pai, se aconteceu alguma coisa quando ele nasceu, a sua avó, o seu avô. Histórias bem interessantes, você vai ver. Comece a perguntar para você entender e conhecer melhor a história da sua família. Bom, meus amores, lembrando que você pode escrever aqui uma resposta diferente. Eu estou te dando uma sugestão de resposta. Ó, sim, pois quando conhecemos a história de nossos antepassados, podemos transmiti-la para gerações futuras. Então, você pode fazer diferente também. Lembrando que a palavra aqui história é com H, certo? Quando eu falo história do Brasil, eu coloco um H maiúsculo. Eu estou falando da história da minha família, né? Eu também coloco H, só que minúsculo. Muito bem. De acordo com o texto, como as tradições dos povos indígenas eram e são transmitidas para os mais jovens. Olha, meus amores, a gente precisava aprender com eles. Olha que hábito bom. Estamos numa pandemia, ficamos mais em casa. Não fique só na frente da TV jogando videogame. Interesse-se, informe-se sobre a sua família, a história da sua família. Olha os índios, né? As tradições dos povos indígenas eram e são transmitidas para os mais jovens através da história oral. Eles contam, quando os mais velhos relatam suas memórias e suas tradições para gerações futuras. Olha que bonito, né? A história deles, os valores, quem eles são, eles passam de pai para filho.
Importante a gente saber isso. Se a gente se esquecer da nossa história, do nosso passado, pode ser um problema para a gente construir o nosso futuro. Então, meus amores, vamos conhecer a história da nossa família. Explique com suas palavras o que entendeu sobre fontes históricas. Nós vimos na aula anterior, né? Jornais, documentos, artefatos, objetos, histórias orais, aquelas histórias contadas, ou seja, tudo que pode trazer alguma informação sobre o passado, né? O passado do homem. Pode ser uma fonte histórica, tá bom? Nós temos as fontes históricas oficiais e as não oficiais que a gente já viu na aula anterior. Você vai observar agora um tipo de fonte histórica, fotografia. Por meio dela, é possível entender o momento histórico do lugar retratado. A foto a seguir representa uma importante avenida da cidade de São Paulo na década de 1950, a Avenida Paulista, importante nos dias de hoje também, certo? Um cartão postal de São Paulo, certo? Avenida Paulista. Observe-a com atenção e depois escreva como eram nessa época as casas, a rua, o meio de transporte, o trânsito, a vegetação, etc. Meus amores, olha aqui, Avenida Paulista na década de 50, hein? Estamos em 2020. Olha, né? Muita paisagem natural, árvores, os casarões. Olha que bacana, né? Não tem aqui, a gente pode observar que é tranquilo, né? Não tem muito movimento, mas tinha aí poucos carros na época, os mais ricos tinham carro, bondes, mas a gente pode observar que era aí bem tranquilo, né? Nessa época, esse lugar bem tranquilo. Muito bem. Vamos escrever aqui então algumas coisas? As casas eram grandes e não havia prédios, os casarões, muitos foram demolidos. Olha, se você quiser conhecer um casarão desta época, quando passar a pandemia, espera, quando passar a pandemia, pede aí para alguém da sua família te levar ao McDonald's da Avenida Paulista. É um casarão dessa época. O McDonald's está lá, mas aquela casa não pode ser demolida, não pode derrubar a parede, precisa ser preservada. Então, o McDonald's usa, mas ele não pode aí, transformar o casarão, tem que usar o casarão do jeito que ele é. Então, é bem legal que você pode conhecer aí um casarão dessa época, McDonald's da Avenida Paulista. Mas espera, então, a pandemia passar. Bom, as casas eram grandes e não havia prédios, as ruas eram pouco movimentadas, com poucos carros e bondes. Havia poucas pessoas nas ruas e muitas árvores. Olha aí quantas árvores, né? Ao longo de toda a Avenida Paulista. Bem bacana, né? Meus amores, pause a aula sempre que for necessário, porque a aula gravada vai no seu ritmo, ok? Muito bem, eu vou continuar. Se você precisar, pause a aula, combinado? Estamos vendo então a Avenida Paulista na década de 50. Olha só, a mesma Avenida Paulista. Só que olha aqui, hein? Em 2018. Mudou bastante coisa, né? Gente, olha aqui, olha aqui. Bota um reparo aí, né? Muitos prédios, olha as antenas, né, de TV que nós temos aí, a rua asfaltada, muitos carros, pouca vegetação, não tivemos aí a preocupação de preservar a natureza, pena, né? Uma pena, podíamos ter tudo isso, mais a natureza. Mas vamos lá então. Quais diferenças você pode citar ao observar as duas imagens, né? Avenida Paulista na década de 50 e agora em 2018. Vamos lá então. As casas, os casarões, né, foram demolidas, as casas foram demolidas e no lugar delas foram construídos vários prédios. A avenida ficou mais larga, mais movimentada e com menos árvores ao seu redor. Quais os fatores que provocaram mudanças nessa avenida? Meus amores, a população foi crescendo, né? Enfim, olha só, o aumento da população, a tecnologia, o desenvolvimento, as grandes construções e a falta de uma política de preservação da natureza local. Então, olha lá, né?
Vou ler novamente. Quais os fatores que provocaram mudanças nessa avenida? O aumento da população, as grandes construções e a falta de uma política de preservação da natureza local. Ninguém se preocupou em preservar a natureza no local. É por isso que temos poucas árvores, tinha muita, né, vegetação natural naquela época, na década de 50, reduziu bastante porque ninguém se preocupou com isso, né? Não teve uma política de preservação da natureza ali naquele local. Uma pena, porque a gente tem sim que ter o progresso, temos que nos desenvolver, mas também, se a gente conseguir preservar a natureza local, aí, né, melhor dos mundos, não é verdade? Muito bem, então. Hora de investigar. Você é o historiador, página 151. Vamos lá? Tema: Memórias da família. Objetivo: conhecer aspectos que fazem parte da história de sua família. Proposta: pesquisar uma fonte histórica da sua família que traga informações sobre sua história e ou origem. 1. Pesquisar documentos que tragam informações sobre sua família, como objetos. Às vezes vocês têm guardado aí alguma coisa antiga que era da sua bisavó. Fotografias, hora de ver as fotografias antigas, hein? Cartas, documentos, passaportes, entre outros. Escolha uma das opções a seguir e responda as perguntas de acordo com a fonte escolhida. Então, o que você vai escolher? Você pode escolher um documento escrito, tá bom? Se você escolher um documento, você vai ter que responder essas perguntinhas. Qual tipo de documento? Carta, certidão, passaporte, jornal, um diário? Qual a data deste documento? Tem identificação do local onde foi feito? Quem o escreveu? Ele é um manuscrito, esse documento? Ele é impresso? Está conservado? Não está conservado? Qual informação você obteve com esta fonte? Se você escolher uma fotografia, você vai responder essas perguntinhas. A fotografia é colorida ou preto e branco? Há pessoas nela ou é uma paisagem? Descreva as pessoas que aparecem na fotografia quanto à vestimenta, se aparecer, né? Se não apareceu, mas como que era a roupa, se aparecer aí, né? Pessoas na sua fotografia. O que as pessoas estão fazendo, né? Ela tem uma foto, o que elas estão fazendo ali? Há alguma informação no verso da fotografia? Vou te falar uma coisa: as pessoas tinham o hábito de escrever atrás da foto. Então, vira a foto, se ela for antiga, vai estar lá: casamento da Maria, aniversário do João, certo? Vai ter alguma informação ali. Então, vire para você ver. Em que época ela foi tirada? Qual a data? Qual informação a mais gostaria de acrescentar? É claro que você vai precisar de ajuda aí da mamãe ou do papai ou de uma vovó, contando, explicando para vocês aquela foto. Tem uma história, com certeza, por trás daquela foto. Bom, ou você pode escolher também um objeto. Aí você vai responder a estas perguntas: qual é o objeto, qual a utilidade dele, quem o utilizava, este objeto foi feito com que tipo de material, este objeto ainda é utilizado, possui algum objeto semelhante ou com a mesma função, como foi feito, há alguma identificação do fabricante do objeto, certo? Então, vamos lá. Você vai escolher ou um documento, ou uma fotografia, ou um objeto. Tudo bem? A parte 2, você vai fazer uma entrevista com parentes. Pode ser pais, avós, pode ser uma bisavó, pode ligar, não precisa ir na casa da pessoa, certo? Pode ser um tio mais velho, tá bom? Um amigo da família. É um depoimento oral. Então, você vai escrever o nome da pessoa entrevistada. Assunto da entrevista, coisas do passado, né? Então, pega aí um vovô, uma bisavó, peça para ele contar coisas do passado, como era a infância dele, os brinquedos, a escola, enfim. Peça para ele contar sobre algo do passado, certo? E relate depois o que você achou mais interessante. Então, você vai prestar bastante atenção e depois aqui você vai escrever o que você achou mais interessante sobre essa entrevista. Mas vamos lá então. Essa parte aqui, que é o número 1, certo? Ó, pesquisar, você pode pesquisar um documento escrito, uma fotografia ou um objeto, certo?
Aqui, você vai usar o caderninho verde, o Green Book. Então, você vai colocar o cabeçalho e vai escrever aqui, registro da pesquisa, memórias da família, página 151. Vamos usar aqui um exemplo. Digamos que você escolheu uma fotografia, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você escreve lá, fotografia, tá? É um exemplo, tá? Você pode escolher documento escrito, fotografia, um objeto, não foi isso que eu te expliquei? Mas vamos usar a fotografia como exemplo. Então, olha, você vai escrever as perguntinhas. Ah, a fotografia é colorida ou preto e branco? Aí você responde, é preto e branco. Há pessoas nela ou é uma paisagem? Há pessoas, minha avó e minha bisavó estão nelas. Aí você vai respondendo as perguntas da página, tá? 151. Você escolheu fotografia. Então, descreva as pessoas que aparecem na fotografia quanto à vestimenta. Aí você vai para o D, o que as pessoas estão fazendo, E, F, até chegar no G, certo? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos recapitular para você não ter dúvida. Então, primeira parte, você é o historiador. Primeira parte, você vai escolher ou um documento escrito ou uma fotografia. Você escolheu o documento escrito? No Green Book, no caderninho verde, você responde essas perguntas. Escolheu fotografia, como eu estava dando de exemplo? Aqui, ó, fotografia é colorida ou em preto e branco? Aí você vai escrever e responder no caderninho, tá? Escolheu o objeto? A mesma coisa. Você vai escolher um deles, não é para fazer os três, tá bom? E aqui é fazer uma entrevista, e nessa parte aqui, ó, registro da entrevista, você vai relatar, você vai escrever o que você achou mais importante, mais interessante, que você, nossa, que legal isso. Então, você achou muito interessante, aí você vai escrever aí, certo? Muito bem, então aqui é no Green Book, certo? Então, estou dando o exemplo da fotografia. Se você escolher, aí você responde aqui, ok? Muito bem. Em sala de aula, forme grupos de acordo com a fonte histórica escolhida por você, documento escrito, fotografia ou objeto em entrevista, e socialize com seus colegas o que você descobriu sobre a história de sua família e ouça também o que eles têm a contar. Bom, então o que que nós vamos fazer aqui, meus amores? Se estivéssemos na escola, um ia contar para o outro, né? Como não estamos, nós vamos colocar aqui as nossas conclusões. Meus amores, muitas famílias brasileiras, você vai constatar isso na entrevista, na hora da entrevista você vai perceber isso, tá? Muitas famílias brasileiras têm suas origens fora do Brasil, com os imigrantes que vieram para cá em busca de trabalho, de um futuro melhor. Eles fugiam da pobreza e da falta de empregos em seus países. Sonhavam com um futuro melhor aqui em nosso país. Outras famílias têm sua origem no Brasil mesmo, meus amores, tendo ancestrais indígenas que já moravam aqui antes dos europeus chegarem. Temos também as famílias cujos antepassados vieram da África para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar e também nas lavouras do café, certo? Então você vai perceber isso na sua própria entrevista, que se for a sua bisavó, sua avó, ela vai falar: olha, meu bisavô veio da Europa, veio da Itália, né? Veio da Espanha, veio de Portugal, certo? Você vai perceber isso, tá bom? Então aqui a gente vai fazer essa conclusão. Bom, ampliação dos saberes, coloque a data aí. Já falamos, né, por falar em tempo, já falamos de memória, registros, vestígios, documentos, fontes históricas, tudo isso para lembrar de fatos ocorridos ao longo dos tempos. Mas o tempo, que tempo é esse? Será que é o tempo assim chuvoso? Será, olha, tá frio, tá quente? Não, não é esse tempo que a gente está falando, né? O tempo está no nosso dia a dia, não é verdade? Desde que acordamos, temos que nos organizar para não chegarmos atrasados ao colégio. E ao longo do dia temos várias atividades que são marcadas pelo tempo. Percebemos que o tempo existe, mas não conseguimos vê-lo, nem apalpá-lo, segurar, né, gente? Entretanto, conseguimos sentir o tempo passar e podemos criar formas de medi-lo. Por exemplo, quando você observa duas fotos desde o seu nascimento, consegue perceber a passagem do tempo.
Pega aí uma foto que você era bebê, aí com 1 ano, 2 anos, olha aí o tempo passando, você já deve estar aí com 10, 9, 10, 11 anos, né? A maioria com 10 anos, uma década, né? E o tempo está passando, você já foi um bebê, a sua mamãe já foi um bebê, eu já fui um bebê, a sua vovó já foi um bebê. A sua bisavó, o seu bisavô, o seu tio, o seu pai já foram bebês. O tempo passa e passa bem rápido. A humanidade criou formas de medir esse tempo em horas, dias, meses, anos. Sabe como que a gente começou a marcar o tempo? Claro, né? Olhando para a natureza, o dia e a noite. Olha aí, movimento de rotação, as estações do ano, movimento de translação, as fases da lua. Começamos a marcar o tempo olhando para a natureza, tá bom? Os homens caçadores na pré-história talvez tivessem como referência para medir o tempo, o dia e a noite, a observação dos ciclos da natureza, como a sucessão dos dias e das noites, das secas e das chuvas, das cheias e das vazantes dos rios, as fases da lua. No Brasil, por exemplo, os grupos indígenas também têm uma maneira particular de marcar a passagem do tempo. Um dos povos que vive no Parque Indígena do Xingu, localizado no norte do estado do Mato Grosso, organizou o tempo associando meses com fatos da natureza e atividades do dia a dia. Então, janeiro, né, o mês do milho, aí março, abacaxi, abril, mês da pescaria, né, novembro, olha lá, chuva, né, outubro, frutos, e foi, né, por aí afora. Ao longo dos anos, também a humanidade criou instrumentos para medir esse tempo. Provavelmente o instrumento mais antigo tenha sido o relógio de sol que os egípcios criaram, e com o passar do tempo, outros tantos foram aparecendo. Olha aí o relógio de sol, né? Quando o dia está nublado, chuvoso, não temos relógio de sol. Relógio de água, relógio de areia, ampulheta, né? Relógio de bolso, relógio de pulso, relógio digital. E sabe o que mais, né? Está por vir ainda, né? E os calendários? Os calendários foram criados pelos grupos humanos para marcar a passagem das estações do ano, como também acontecimentos importantes de suas histórias. Na antiguidade, por exemplo, os gregos iniciaram seu calendário tendo como referência a realização dos primeiros Jogos Olímpicos. Já para os romanos, a fundação da cidade de Roma deu início à sua história. Embora cada sociedade tenha sua própria forma de contar o tempo, é preciso entender que cada um deles teve um fato marcante que deu início a essa contagem. A nossa sociedade, por exemplo, baseia-se no calendário cristão, e o fato marcante que deu início foi o nascimento de Cristo. Começamos a contar, estamos no ano de 2020, começamos a contar o fato aí marcante que deu início foi o nascimento de Cristo. Tanto é que a gente fala antes de Cristo a ser, né? Estamos no ano 2020, certo? Muito bem. Para os árabes, eles já não usam o nascimento de Cristo. O calendário muçulmano começou a ser contado a partir da fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, para se proteger de uma ameaça. Espera aí que eu pulei aqui, né? Espera aí. Desculpa, vou voltar. Já no calendário judaico, os judeus têm como marco inicial a criação do mundo, a Gênesis. Para os árabes, o calendário muçulmano começou a ser contado a partir da fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, para se proteger de uma ameaça. O tempo histórico, diferente do tempo cronológico, que é aquele que medimos através do relógio, calendário. Temos também o tempo histórico, que se refere às mudanças ocorridas na sociedade ao longo do tempo. Tempo histórico é aquele resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra e as suas experiências coletivas, como, por exemplo, o domínio das técnicas para produzir o fogo, a invenção das ferramentas, desenvolvimento da agricultura, a escrita, organização das cidades, ou seja, as mudanças significativas que deixaram marcas na vida das pessoas. Entretanto,
É importante lembrar que numa mesma época podemos encontrar grupos humanos que vivem experiências diferentes. Por exemplo, hoje é comum nós utilizarmos recursos da informática para várias atividades do nosso dia a dia, mas podemos encontrar povos que ainda não dispõem deste recurso, o que não quer dizer que somos melhores que eles, apenas que vivemos no mesmo tempo histórico. Portanto, podemos dizer que no mesmo tempo histórico coexistem grupos sociais em diferentes situações. Vou dar um exemplo para você entender isso. Olha só, mesmo tempo histórico, mas formas diferentes. 2018 e 2018. Só que aqui a gente está vendo uma aldeia, certo? E aqui a gente está vendo a Avenida Paulista. Mesmo ano, ó, 2018. Mesmo tempo histórico, mas formas bem diferentes de se viver. Aqui, na Avenida Paulista, as pessoas vivem de uma maneira completamente diferente aqui dessa foto ao lado da aldeia, certo? Então, olha só que interessante, é o mesmo tempo histórico, mas formas diferentes de viver. Bom, lição de casa, você vai amar fazer. Página 175. Vamos lá? Vamos falar de memória. Você, meu querido, amado, amada aluna do quinto ano, viveu até agora uma década de vida. Certamente tem boas lembranças de fatos importantes de sua história. Meus amores, você já tem aí boas lembranças, memórias, né? Fatos importantes de sua história. Então vamos lá, ó. Seu brinquedo favorito, sua primeira festa de aniversário, a primeira vez que dormiu fora de casa, quando ganhou uma bicicleta, por exemplo, eu tenho, né, nessa memória, quando eu ganhei uma bicicleta do meu pai, uma Monarch roxa, linda, amava, né? Certamente essas lembranças e muitas outras vêm à sua mente, fazendo lembrar de acontecimentos vividos e fazendo parte de sua memória. De repente, o irmãozinho que nasceu, são lembranças que vão fazer parte da nossa memória. Algumas são lembranças alegres, outras nem tanto. Isso também faz parte da vida. Infelizmente, não teremos apenas lembranças alegres, as tristes fazem parte da nossa vida também, certo? Bom, vire então a página, olha que legal, tá? Represente nos espaços abaixo fatos que estão em sua memória, algo que tenha acontecido esse ano em sua escola. Aliás, tem uma coisa que vai ficar na nossa memória para sempre, hein? Só nesse ano, olha, ditado virtual, remoto, aula remota. Nossa, temos muitas coisas que vão ficar vão ficar para sempre na nossa memória, hein? Puxa vida. Olha só, né? Algo que tenha acontecido esse ano em sua escola, um acontecimento importante desse ano com você e sua família. Você pode desenhar, você pode escrever, você pode desenhar e escrever, tá bom? Um acontecimento marcante de alguma festa de aniversário sua. Um acontecimento. Procure relembrar fatos, como, por exemplo, local onde você passou as suas férias, uma viagem, um acontecimento alegre ou triste, uma mudança ocorrida, enfim, acontecimentos já vividos por você. Utilize o espaço abaixo para fazer esse registro. Viu só quantas lembranças depois de você fazer, você vai ver, tá? Bom, responda de que maneira podemos guardar memórias de nossas histórias? Como que a gente pode guardar, né? Memórias de nossas histórias. Meus amores, com fotografias, com objetos, enfim, tem tanta coisa, né? Bom, façam então a lição com muito amor e carinho. E falando de memória, eu quero aproveitar e dizer para vocês que vocês ficarão na minha memória para sempre. Amo vocês, beijo grande, façam tudo sempre com amor, carinho e empenho. Até a próxima aula, gente. Tchau.